Graça e paz a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa palavra possa trazer algo espiritual para a vida de cada um de vocês. Hoje, trazendo aqui um livro, Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1. Diz assim, para começar nossas... Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Repetindo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé preciosa, fé igualmente preciosa, fé preciosa. Em sua primeira epístola, Pedro havia encorajado os convertidos ao Evangelho a permanecerem fiéis a Deus durante as muitas provações. Agora, sua mensagem traz, além do estímulo à confiança no Altíssimo, a exortação à vigilância devido ao surgimento de falsos mestres e falsas doutrinas. Essas heresias destruidoras distorciam a palavra de Deus e atacavam de maneira voraz, principalmente aqueles que ainda não possuíam maturidade espiritual. O intuito era minar a fé verdadeira, o tesouro de valor infinito, pois é o único instrumento pelo qual a alma pode ser salva. Veja que há diferentes tipos de fé. A religiosa, que é herdada pela tradição familiar ou cultural. A comum, que está presente em todas as pessoas, mas não produz nenhum resultado. E a sobrenatural, que nasce mediante a revelação do próprio Deus. Quem tem esse tipo de fé possui uma riqueza preciosa, acima de qualquer valor monetário. Essa fé é a providência divina para conceder ao homem a salvação e a concretização das suas promessas neste mundo. Seguindo mais um pouquinho adiante, verso 2: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Repetindo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Seu divino poder nos deu tudo. Nada nem ninguém pode resistir ao poder divino. Somente Deus é absoluto, eterno e onipotente, capaz de manifestar sua bondade de maneira plena àqueles que entram em aliança com Ele. O Altíssimo concede esse poder aos seus filhos por intermédio do Espírito Santo, a fim de que sejam capacitados com dons e força para viverem de forma reta dentro dos princípios das Escrituras Sagradas. Assim, toda pessoa que realmente foi regenerada espiritualmente recebe do alto tudo o que necessita para manter a fé e a salvação. Verso 4.
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fique participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Repetindo, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. O uso do superlativo para designar a proporção e o valor das promessas de Deus na nova aliança evidencia o privilégio de ter Jesus como Senhor, Salvador e mediador de nossa vida. Os judeus usufruíam das promessas peculiares concedidas aos patriarcas e garantidas no Pacto Mosaico, como o assentamento na terra prometida, a prosperidade e as vitórias sobre os inimigos. Porém, na nova dispensação, o Evangelho assegura ao justo vantagens superiores, como o perdão total dos pecados por intermédio do sangue dos filhos de Deus, justificação, ressurreição gloriosa na eternidade e pátria celestial. Repetindo o 4 aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. O homem é regenerado pela fé exclusiva no Senhor Jesus. Dessa forma, sua natureza terrena e corrompida pelo pecado é removida do seu ser. Deus passa a ver nele a imagem do seu filho e não mais a imagem de Adão. É o Espírito Santo quem promove a transformação interior e torna o nascido de Deus cada dia mais semelhante ao Senhor. Amém? Podemos verificar em Romanos 8, se não me falha a memória, Romanos 8, 9 ao 21. Romanos 8, do 9 ao 21. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Amém. Amém. Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa palavra fique guardada no seu coração. E para me ajudar, eu te peço que você se inscreva nesse canal, dá uma força para o seu amigo, irmão, camarada. E Deus abençoe cada um muitíssimo.